Irmãos, abra aí comigo, Lucas 6, os versículos 12 em diante. Hoje nós vamos falar do terceiro dia, ele é mais curto, eu não vou extrapolar o nosso tempo. É dos versículos 12 até o 16. Vamos ler juntos ali, eu vou ler, você vai acompanhar comigo. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, irmãos, aqui nós temos duas etapas. Nesse dia de Pedro, que é o terceiro, ele tem duas etapas. O primeiro é a convocação de Jesus escolher os seus 12. Irmãos, essa escolha de Jesus, ela é uma escolha que ele seleciona para transformar. Ele não escolheu porque eles eram os melhores. Será que você conseguiu entender isso? Deixa eu te falar aqui. O RH dos céus, nas entrevistas de Deus, não funciona. Ele vai ver em você, porque você tem talento, ou tem dons, ou tem capacidade, então ele fala, não, você é o melhor, então pode vir para cá. No reino dos céus não é selecionado por potenciais, capacidades, talentos naturais. Não é assim que funciona. É até o contrário. Quando ele seleciona nós, ele nos seleciona porque ele vê espaço para que ele possa operar e preencher em você. Não porque você já está pronto e capaz de assumir um apostolado, assumir uma liderança, assumir um posto diante de se tornar um discípulo de Cristo. Você entendeu isso? Não é porque você é muito bom, pelo contrário, é porque você dá espaço, então ele quer te escolher. É porque você é uma pessoa que tem essa disponibilidade, aí ele te escolhe. Então a escolha do céu, ela é inversa de todas as empresas que fazem seleção de funcionários para indicá-los às empresas. Nos céus, ele olha o conteúdo vazio e que você está disponibilizando para ele, inclusive o seu coração. Então aqui, essa é a primeira parte do terceiro dia na vida de Pedro. Qual? Ele foi selecionado. Agora nós vamos entender essas implicações. A segunda parte, a parte B do terceiro dia, nós vamos entrar nela agorinha. Mas eu quero me deter mais um pouco nesse ponto. Por quê? Nós viemos do primeiro dia, lembra lá que Jesus viu Pedro e aquele olhar de Jesus na vida de Pedro, ele fez uma ultrassonografia, fez um diagnóstico, ele sondou o coração, tudo que existia dentro de Pedro, foi lá no ventre da mãe de Pedro, e viu Pedro nascendo lá,
Então ele interpretou tudo até o dia que ele encontrou, que foi o primeiro dia na vida de Pedro. Então, a partir daí, nós entendemos o seguinte, que foi um encontro, o primeiro dia. Aí teve o segundo dia, que foi no barco, que nós falamos domingo passado. E esse encontro do barco, nós entendemos, foi o comprometimento, porque aquele milagre que Jesus fez ali naquele barco, da pesca maravilhosa, não foi relacionado às finanças, foi relacionado em revelar quem era Deus. E Pedro ficou embasbacado, ele olhou a tudo aquilo e falou, meu Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele conheceu ali a beleza de Cristo, entende? Então ele se rendeu, Senhor, eu não sou digno nem de o Senhor estar aqui no meu barco. Nós falamos isso no domingo passado. Agora hoje é a escolha. Então essa escolha, como nós já falamos aqui, eu preciso repetir isso, que não tem nada a ver de alguma coisa que Deus viu em Pedro, que ele poderia ser usado por Deus. Não, ele é muito bom para falar. Não, ele tem facilidade de leitura dinâmica. Ele tem alguma coisa nele que o reino dos céus pode usar. Não. Ele foi escolhido porque ele tem todos os espaços da sua vida vazio o suficiente para que Deus pudesse usá-lo por completo. Por completo. Então ele foi escolhido. E nessa escolha agora do terceiro dia, o que aconteceu aqui com Pedro? Pedro agora viu que isso se tornou algo sério. E que Pedro precisava se submeter a algo que Pedro, não era mais dono da sua vida. Quem era o dono agora da vida de Pedro era Jesus. E que ele precisava agora se submeter a Cristo, e que ele viveria para Cristo, tudo viria de Cristo e voltaria para Cristo. Você entende isso? Então Pedro, ele entendeu a seriedade daquele chamado. E Pedro estava agora, então, com sua vida, entregando o controle da vida dele para Jesus. Ele entendeu que ele não ia poder mais viver sem Jesus. Não era só seguir Jesus. O seguidor ocasional de Jesus é uma fórmula de dizer para vocês o seguinte, é uma coisa sem compromisso nenhum. O dia que der certo você vem na igreja, você vem. O dia que não der, o Júnior se vira lá no projetor aqui. Ele se vira aqui no Data Show. Ah, o Lucas se vira, ele prega aqui. Ah, eu não vou não. O Lucas prega lá, fala para o Michel pregar. Entendeu? Ah, as crianças? Não, a Gabriela toma conta lá. Ou seja, é um seguidor ocasional. O dia que der certo eu vou. O dia que não der certo eu não vou. Põe outro no meu lugar lá, se vira lá. Eu não estou nem aí para aquilo. Eu estou seguindo Jesus. Eu não tenho aliança com Ele. Eu não sou casado com Ele. Ele não é dono da minha vida. Está entendendo isso? Então, só seguir Jesus, ser um seguidor ocasional, isso é uma pessoa comum, como outra qualquer. Qualquer um pode ser seguidor de Jesus. Mas o discipular e entrar em aliança com o Senhor, a responsabilidade passa a ser sua. Por quê? Você passa a chegar mais cedo, porque você quer checar todos os equipamentos, se realmente vai funcionar na hora. Então você vem antes. Você vem antes para ver se o café vai ficar prontinho para quando o pessoal chegar não ter atraso com nada. Porque você não é um seguidor, você é um discípulo, você está na frente. Chegou, não tem papel higiênico, você não fala nada para ninguém, você vai lá no supermercado, comprou o papel higiênico, foi lá e colocou. Teve uma irmã ontem, viu lá, faltou o café, ela foi lá, comprou o café, colocou aqui. Então o que é isso? São pessoas que estão se comprometendo com a obra do Pai, que é muito maior, e que não tem nada a ver com títulos. Ué, mas eu não sou da cozinha, para que eu vou comprar café? Está vendo? Irmãos, preste atenção, a obra do Senhor é única.
desde o café, do papel higiênico ou de um som que está faltando, se faltou algo, faltou na nossa família. Então essas questões, nosso Deus está sondando os nossos corações para saber qual é a nossa preocupação, qual é o nível de preocupação. Entende? Por exemplo, a Maria Eduarda não veio ontem, nem hoje. Eu, como pastor, eu estou aqui aflito. As orações que nós fizemos hoje, das famílias que nós colocamos diante do Senhor, é porque eles estavam vindo e parou de vir. Então, peraí, esse é um chamado de pastor, de vidas que estão sobre o meu cuidado. Agora eu quero te falar uma coisa, o que o Senhor Jesus fez na vida de Pedro lá na frente? Você me ama, Pedro? Amo. Pedro, você me ama a segunda vez. Uai, Senhor, eu amo. Aí na terceira vez, Pedro, você me ama mesmo? Aí ele falou, Senhor, você sabe de todas as coisas. Então, meu filho, pastoreie as minhas ovelhas. Está vendo? Então todos nós temos essa responsabilidade de cuidar de vidas. E esse cuidar de vidas é desde nosso quadro ali está torto, aquele banner ali. Ah, você trabalha na decoração? Não, mas eu vou arrumar, não tem problema. Entende? São coisas que é de responsabilidade minha, porque eu quero que tudo aqui funcione da melhor maneira possível. Se diz respeito a mim, se diz respeito às coisas do Senhor, diz respeito a mim. Então Pedro foi esse, que ele entendeu o que significaria agora esse convite de se tornar um discípulo de Cristo, que ele tinha que entregar a chave da sua vida nas mãos de Jesus. E entregar as chaves era entregar o controle da sua vida privada, que ele não ia ter mais. Sabe aquele negócio assim, que às vezes você tem que priorizar algumas coisas na sua vida? Não. Primeiro você prioriza as coisas de Jesus. Por último é a sua vida. Primeira coisa, buscar primeiro o reino dos céus. E as outras coisas, está vendo? Então isso é o discípulo, irmãos. Isso é um outro grau, um outro nível de comprometimento, de submissão, que é uma submissão completa, total. Não é só você se tornar um seguidor ocasional, porque quando der certo você vai. Se não deu certo aquele evento, beleza, eu nem estava lá, irmão, nem sei, fiquei sabendo, não deu ninguém. Não, rapaz, que pena, né? Você não sentiu a dor. Entendeu? Não doeu em você. Isso é seguidor. Então o terceiro dia, irmãos, quando o senhorio de Cristo, tomou a vida de Pedro, tomou a vida daqueles 12, tudo agora é o seguinte, o Senhor está fazendo tudo isso na vida daqueles homens, e quer fazer na sua vida, no terceiro dia, para quê? Porque Ele quer tomar posse da sua vida por completo? Porque Ele é um Deus controlador? Não. Por que então? Porque Ele quer entregar a sua glória a nós, para que nós possamos glorificar o Pai. Deus vai nos prosperar, por quê? Porque Ele quer ver a nossa vida próspera, para que nós possamos glorificar o Pai. Ele quer ver a gente poder fazer algo aqui com excelência, para quê? Para glorificar o Pai. Tudo que nós fizemos com excelência é para glorificar a Deus. Então Deus vai nos dar sabedoria, inteligência, condições financeiras, Ele vai nos prosperar, Ele vai nos dar muita criatividade, para que nós possamos ter tudo muito belo, as canções, as palavras, tudo, nossa vida seja, todo cristão é bonito, irmãos, todo cristão é bonito. Então o próprio Cristo aqui, que está governando, Ele está glorificando a vida daquele que Ele está governando. A vida que Ele controla para que você possa glorificá-lo. Esse é o prazer do Pai, de ter você
para manifestar a glória da vida de Deus nessa terra. Então, se Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai, e você está ligado a Ele, a glória de Deus vai ser manifesta na sua vida. Isso é as implicações de nós nos tornarmos um discípulo fiel ao senhorio de Cristo, debaixo nós nos tornamos, colocamos Cristo como cabeça, e nós estamos debaixo da autoridade dEle, da vida dEle, e todos os resultados da nossa vida, Deus estará assinando embaixo. Na nossa empresa que nós trabalhamos, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, tudo o Senhor está assinando embaixo. Por quê? Nós estamos ligados. E a nossa vida, irmãos, da agora para frente, é para isso, é para Ele. Então é tudo diferente, é tudo muda, sabe? A vida, os resultados que nós teremos, o Senhor vai comemorar junto com a gente. Entende? Olha, irmãos, muitos entendem que Jesus serve só para cuidar, te livrar de sofrimentos, te dar a salvação, te levar para o céu e muitas bênçãos. Mas existe muito mais do que isso. Deus não é só aquele que está com um saco do Papai Noel cheio de presente para te dar. Entendeu? Ele quer colocar você como uma vida cheia de presente, para você ser Papai Noel na vida de outras pessoas. Você entendeu isso? Ele não quer só ser seu Papai Noel. Ele quer que você seja o Papai Noel na vida das outras pessoas. Ele quer te fazer assim. Deus quer te levar a um processo de te tornar como Ele. Entende? Desde a rocha que Ele transformou o pó da vida de Pedro, que era uma areia movediça, um homem inconstante, instável, inseguro, com coleções de derrotas. Deus transformou a vida dele em uma rocha. Então se agora no terceiro dia, Ele quer colocar o poder dEle, Ele quer trazer a vida dEle para nós, para quê? Para que nós possamos ser abençoadores, para que nós possamos glorificar o nome dEle, irmãos. Então, ser discípulo de Cristo, não é só as implicações, que a gente ouve muito isso. Você tem que submeter, você tem que ter submissão às autoridades que Deus colocou, você tem que ser isso, Deus vai te tratar, Deus vai te tirar, Deus vai te moer. Eu sei que tem essa parte sim, mas isso tem um propósito, irmãos. Deus não quer fazer você uma sola de sapato para ficar pisando em cima de você toda hora, não. Não é isso, não. Ele não quer ter um filho para ele ficar pisando em cima da cabeça do pescoço do menino e falando: você tem que ser assim mesmo, eu vou ralar com você. Irmãos, tem o momento da prova, mas nós teremos também um momento de glória. Calma, ser discípulo não é só essa coisa horrorosa. Então agora eu vou viver lá morto na cruz com Jesus, no sol quente, sangrando, esgotando e morrendo. Calma. O Senhor quer te colocar, irmãos, em lugares altos, como Ele fez com José. Nós teremos períodos em nossas vidas. Então isso é no nosso coração algo que precisa ser aquecido pelo Espírito de Deus, irmãos. Então esses processos vai transformar a sua vida em rocha, mas também num homem e numa mulher que tem a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Quando você falar, se você é um discípulo de Cristo, quando você falar, o seu pai vai assinar embaixo. Quem que falou? Foi meu filho? Vai lá, anjo, pode fazer e cumprir o que ele está falando. É meu filho. Entendeu? Ele pertence a mim. E ele está com a vida cheia da minha glória, e ele está usando o meu nome. Então o que ele falar na terra vai acontecer. Irmão, você deseja isso? Você tem desejo desse terceiro dia na sua vida? Você tem esse desejo de aceitar, de submeter
totalmente entregar o controle da sua vida para Deus e de viver agora a partir do seguinte: eu não vivo mais sem Cristo, o meu viver é Cristo. Se eu não tenho Cristo, eu morrerei. Aceitar, sabe, de uma forma total, completa, uma entrega de forma intensa nele, de aceitar a direção dele de forma minuciosa do Espírito Santo de Deus. Tudo que o Espírito de Deus fizer na minha vida, pode doer, mas vai ser para o meu crescimento. Irmãos, ter uma vida dessa é muito diferente. Essa é uma é a primeira parte, a parte A do terceiro dia na vida de Pedro. Agora olha a parte B, como eu falei para vocês, nós vamos estar dentro do tempo aqui. Nós começamos o capítulo 6 de Lucas, que nós lemos no versículo 12, olha lá para você ver. Essa parte aqui, eu deixei ela por último, para você entender a vida do discipulado. Qual é a fonte? Qual é a fonte que nos liga? Sabe o cordão umbilical, que você sabe aí, você já estudou isso também? Tudo que o bebê precisa, vem pelo cordão umbilical. Então, o que é o nosso cordão umbilical? Porque o nosso Senhor Jesus nos colocou nessa terra para transmitir a vida dele. E como que eu recebo a vida dele, o poder dele, a glória dele, tudo dele? É num cordão umbilical. E o que é esse cordão umbilical em palavras reais na nossa vida? O que é isso? Então ali tem um segredo. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar. É a oração. E aqui o Senhor tem nos mostrado, inclusive nos nossos estudos de oração durante a semana, o Senhor tem nos levado a isso. Que oração não é você ficar repetindo o tempo inteiro palavras, listas de pedidos e ficar ali o tempo inteiro. Não é assim. As orações é você desfrutar da vida do Senhor e você se retirar para estar na presença do Pai. Você pode chegar para a oração e talvez nem abrir a boca, mas de você estar ali na presença do Pai, você está ligado a Ele. Entendeu? Então, aqui quando diz que Jesus se retirou para orar, ele passou a noite inteira. Aí no versículo 13, lá diz, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Ao amanhecer. Irmãos, a ligação do Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, cumprindo sua missão, é que ele nunca desligou o cordão umbilical do Pai. Então nós precisamos ter essa vida de oração ligada ao nosso Pai. Se ela não está ligada a Ele, nós não teremos como mover dele. Então aqui eu quero me adiantar aqui o seguinte: os discípulos de Jesus, irmãos, entenderam isso. Eles entenderam isso. Por quê? Os discípulos de Jesus, irmãos, não chegaram em Jesus pedindo para Jesus: ô Senhor Jesus, aquele dia lá que o Senhor andou sobre as águas, cara, aquele negócio foi muito doido. Você não tem como você me ensinar aquilo não? Para mim andar sobre as águas? Outra coisa, esses dias eu vi também o Senhor curando um cego. Como que é esse negócio? Você me ensina a curar as pessoas? Outra coisa, eu vi também o Senhor multiplicando pães. Imagina, eu ter que atravessar, pegar meu jumento aqui, ou meu camelo, e atravessar aqui, né, essa cidade, para ir comprar pão, porque o pão é do outro lado. Se o Senhor me ensinar a multiplicar pão, qualquer coisinha lá, se tiver um pãozinho lá, eu já multiplico ele e já faço meu grupo de oração. Não precisa. Então,
os discípulos de Jesus nunca chegaram e pediram para Jesus as coisas separadas. Me ensina a ressuscitar mortos, me ensina a andar sobre as águas, me ensina isso, me ensina aquilo. Ele foi direto a uma fonte só. Por isso que eu falei aqui que a oração é um cordão que nos liga a Deus e nos traz todo o poder necessário para me sobreviver nesse mundo. E é através dessa oração. Aí você vê aqui, que os discípulos de Cristo diz o que ali? Me ensina a orar. Espera aí, irmãos. Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? E não ter outras coisas e preocupar em pregar. Eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Por quê? Irmãos, os fariseus oravam que as pessoas arrepiavam. Eram umas orações muito bonitas, que pareciam poesias. Mas orar como Jesus orava. Ninguém orava como Jesus orava. A comunhão, o amor era nítido. As palavras de Jesus, ela transportava o Pai para a terra, os céus para a terra. Era tamanha intimidade. Então os discípulos via que era o seguinte: lembra da multiplicação dos pães? O que ele fez? Ele pegou lá os pães e orou. Aí os discípulos começaram a entender aquele negócio. Opa, trouxe um defunto aqui. Ele orava. Aí os discípulos entenderam. Espera aí, tudo é através da oração. Senhor, me ensina a orar. Porque com a oração, nada é impossível. Com a oração é a chave do poder. Com a oração, o amor do Pai se revela a nós. Então, tudo agora, irmãos, se torna diferente. Então, agora nós estamos vendo o seguinte: quando os discípulos de Jesus pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Olha lá em Lucas capítulo 11, olha o versículo 1 lá. Ali é um dos versículos, 11:1, que vai estar mostrando o quê? Vai estar mostrando que os discípulos enxergaram isso em Jesus. E nós precisamos, a partir de agora, receber essa fonte e começarmos a buscar essa fonte, que é a oração. Agora eu quero te falar o seguinte: não precisa de colocar lá, eu vou só citar aqui para vocês entenderem essa grandeza ali, de Lucas 11, que diz assim, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Irmãos, esse grande segredo que Jesus tem é transportar nossas vidas para os céus, através da oração, e trazer os céus para a terra, através da oração. E aí eu coloquei aqui uma listinha, Lucas 22, 39 e 63, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, como de costume. Por quê? Porque ele pediu aos discípulos que orassem para que não fossem tentados. Aí depois nós temos Lucas 5,16, Jesus se retira para os lugares solitários e orava. Marcos 1, 35 a 39, diz que Jesus se levantou antes do amanhecer e foi a um lugar isolado para orar. Meu Deus, o homem era conectado. Lucas 6, os versículos 12 a 19, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando. Então agora nós vamos entender, irmãos, esse processo, que a vida do Senhor Jesus, irmãos,
era uma conexão através da oração. Por isso que ele falou sobre a casa de oração, que nós precisamos ver essa grandeza, que a nossa vida nessa terra, ela só será poderosa quando nós descobrirmos a ligação que existe, quando nós dobramos os nossos joelhos e estamos diante do Pai, e o céu se manifesta, os anjos de Deus, olha, o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, quando estivermos em oração. Então é uma prática, isso tem que ser algo comum para nós. Então eu quero encerrar aqui, nesse terceiro dia, para que eu e você possamos, a partir de hoje, valorizarmos a vida de oração. Quando Jesus ensina-nos a orar, irmãos, ele coloca ali, ele coloca a oração como os braços do nosso Pai. Eu queria que você lembrasse comigo o seguinte: quem está fazendo a leitura diária lá dos 180 dias, está vendo ali que é o seguinte: no Antigo Testamento, o nosso Deus, ele era revelado como fogo, ele era revelado como um monte que fumega. Imagina um vulcão em erupção, um tornado. Então o povo de antigamente tinha medo do Deus Todo-Poderoso. Agora chega Jesus e nos ensina que através da oração nós estamos deitando no colo do Pai, que Ele é o Pai, o amor de Deus é um amor de Pai, que Ele quer se relacionar. Às vezes nós deitamos e ficamos em oração, buscando ao Senhor pela vida dEle, pelo que Ele é. Então isso, irmãos, é para nós, nesta manhã, algo que o Senhor Jesus ensinou a nós. Porque você entende que Deus é Pai, mas no Antigo Testamento eles não sabiam. E quem trouxe esse amor do Pai para nós foi Jesus. E é através da oração. Então os caminhos que nós temos para trilhar nessa terra, ela será aberta, os caminhos serão abertos, através da oração. É como se nós estivéssemos numa mata fechada, irmãos. Como que nós vamos começar a caminhar numa mata fechada? Abrindo caminhos. E eu abro o caminho com a oração. Aí Jesus vem com o seu trator e começa a abrir aquele caminho ali, e você começa a atravessar a mata selvagem, o pântano desse mundo. É Jesus na frente, com o trator dele, e você em oração. E aí você orando, você move as patrolas, para que as patrolas de Deus possam abrir caminhos para você nesse mundo cruel, violento, frio. Entende? Então nós poderíamos usar o contrário também, o mundo como um mar. Como é que você vai navegar nesse mundo? A oração é quando o mar se abre e você passa em terra seca. Se você parou numa caminhada da sua vida e viu que está tudo fechado, espera aí, ora, a oração vai mover esse mar e vai se abrir, e você vai continuar caminhando. Então essas coisas, irmãos, elas parecem muito óbvio, muito simples, mas o problema é que, por que nós esquecemos então? Pastor, nem precisava você falar que a oração é tudo isso. Tá, mas então se a gente não fala, o porquê que nós não oramos e não entendemos o valor disso? Nós colocamos as orações nas casas, porque nós entendemos o valor de tudo isso. Então nós nem colocamos células, olha, um ponto que você vai para lá para estudar a palavra. Não, nós nem colocamos isso. Nós queremos oração,
Para quê? Para que as orações possam mover tudo que está parado na sua vida. Então esse caso é um caso de você falar: meu Deus, eu quero, pastor, eu quero oração aqui na minha casa. Tem jeito de ser todo dia? Você entende isso, irmãos? A pessoa que entender isso, esse poder que emana da oração, vamos orar aqui todo dia, irmãos. Para a minha casa, vem para cá, vamos orar todos os dias aqui na minha casa. Você entende isso? Vamos colocar de pé.